penso que sempre as pessoas que participam Podemos começar? Então, em nome da diretoria da PUFSC, sindicato, gostaria de dar início aqui a esse encontro virtual Solidariedade e Consciência, agradecendo as entidades parceiras que aceitaram o nosso convite para construir essa campanha de solidariedade em combate à fome e ao frio. E também estão presentes aqui para compor essa live de lançamento da campanha. Agradecer aos filiados, filiadas, professoras e professores da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos acompanham, e agradecer a presença também de todas, de todos os demais que nos dão a honra de acompanhar aqui. Eu gostaria de passar a palavra, né, para uma pessoa que, além de sacerdote da Igreja Católica, é uma pessoa muito carismática, né, um líder e organizador de movimentos sociais, um educador social, né, e um militante, né, vai estar aqui falando de um militante contra a fome e contra a miséria humana. Né? Padre Wilson Groh, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer muito o convite que a PUFSC fez na pessoa do Rodrigo, Gabriela, que está ali ajudando nesse trabalho, o Romeu. Quero também agradecer ao Luciano e Gelson e a Isabela, e somos pessoas com quem trabalhamos na prática do dia a dia e nas nossas práticas de vida, esse olhar e essa luta contra a fome, não? A gente sempre diz que a fome tem pressa, que a fome não espera. E só há paz quando há o direito sagrado de comer, né? E essa é uma relação que diariamente nós trabalhamos no dia a dia das nossas vidas, não? E é contínua essa problemática aqui na nossa cidade, é diária essa problemática, né? Hoje as primeiras pessoas que eu atendi eram do Pará, que vieram dos ingleses, e vem sempre nessa relação de rede, porque um disse para o outro, para aquele outro, e apareceram aqui, estão 6 anos morando em Florianópolis, agora já perderam o trabalho e gostariam de
ver como trabalhar. Então, a questão é como é que a gente se coloca diante desse processo. Isso é uma coisa muito concreta. Ontem, o senhor que me procurou à noite, já tarde, disse que não tinha o que comer, e depois, quando eu dei a cesta, era uma lágrima no olho, não? Então, para dizer assim, a fome tem pressa, a fome não espera, a fome está aí, né? Mas entender essa compreensão numa perspectiva, naquilo que diz o Papa Francisco, do direito sagrado de comer nesse momento e nesse país, e nessa história e nas nossas histórias de vida, sem dúvida, é necessário desnudar o processo da fome, desnudar o processo da miséria, não? E quem começa a desnudar dois livros importantes, creio eu, que inicia essa problemática de desnudamento dessa realidade, é Josué de Castro, né? Josué de Castro é um homem que, com uma perspectiva de olhar, não? Lá atrás, uma frase famosa dele, ele diz que os que têm fome não dormem por causa da fome. E os que têm as mãos cheias e a dimensão centralizada dos bens da terra e de toda a dimensão do lucro, não dormem com medo da ameaça de serem invadidos, não? E a Carolina de Jesus, vale a pena retomar Carolina de Jesus com seu diário, porque é uma mulher que também desnuda essa realidade, não? E tantos que a gente tem por aí afora, mas a realidade hoje, com o processo da pandemia, ela é desnudada tão profundamente, esse processo da desigualdade social, né? E da injustiça social e da naturalização dessa injustiça, não? A gente naturaliza porque acaba se acostumando de uma forma rotineira com esse processo. Talvez aqui está a grande chaga, o grande mal, né? Eu diria que o meu processo no movimento das relações com todo esse caminho começou quando eu vim para Florianópolis fazer teologia nos anos 78, 79, 80, 81, quando me ordenei, já tinha toda essa relação com esse processo nas periferias, e depois o texto que escolhi do Evangelho como meu texto de profundidade, que mais era o texto desafiador na praxis de Jesus, é o texto 25 de São Mateus, que diz: tive fome e me deste comer, sede me deste beber, peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, estava preso e foste ver-me, e tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, ou seja, aqueles que não têm rosto, não têm voz, não têm vez, que são os invisíveis, é a mim. Esse é o texto que eu carrego nesses 40 anos de vida sacerdotal, e que por isso a porta da minha casa tem de ser a extensão da rua, a geladeira da minha casa tem de ser a extensão das mesas, e celebrar para mim a Eucaristia desde aqueles tempos, quando eu morei na catedral, depois vim para a periferia, eu comecei a convivência com os trabalhadores de rua e não conseguia entender, celebrar a Eucaristia ao redor da mesa do altar, e depois ao redor da mesa, já saindo das portas, as pessoas não tinham o que comer, não? Para mim, a relação Eucaristia e mesa do altar, e mesa do bem comum, e justiça social é um fio que construo um pouco na minha rede de relações, na minha prática, e no meu entender-me como ser humano, como pessoa, como cristão, como padre e como cidadão na vida dessa cidade, né? Mas queria resgatar um pouco uma pequena dimensão de que a gente começou esse processo da luta contra a fome e a miséria com Betinho. Betinho, ele desnuda esse processo no Brasil e ele inicia um combate de luta contra a fome e a miséria pela vida, né? Tem aí hoje o Instituto da Ação da Cidadania, que é fruto desse trabalho do Betinho, não? Então, olhar essa dimensão com o Betinho, a gente trabalhava dois mapas, a construção do mapa da fome e do mapa da produção nos municípios, nos estados, né? E nós aqui trabalhamos muito com a Coab nos anos passados, com os centros de alimentação, com o movimento Sem Terra, promovendo sempre as redes de articulações. Então, eu penso que trabalhar e recuperar de novo, porque nós voltamos para o Brasil volta para o mapa da fome, né? O Brasil volta nesse momento com
quantia imensa de desempregado, e aí olhar por trás do desempregado é uma pessoa, olhar por trás de quem tem fome é uma família, é uma mãe, né? Então, dentro desses processos, e trabalhar esses processos de sentarmos em torno da mesa, né? De pensarmos essa dimensão, Papa Francisco falava ultimamente nesse sentido de que ele dizia de que a partilha é talvez um elemento que a gente tem de descobrir como processo de abertura, de descentralização dos bens da terra. Por isso, quando ele trabalhou os movimentos sociais, ele dizia de que a luta do direito à terra, a luta do direito ao teto, a luta do direito ao trabalho, e eu digo a luta do direito sagrado, de comer, talvez é um movimento que a gente tem de inteirar-se ou deixar-se encharcar, não tem como, temos que romper com o processo da indiferença dentro de toda essa dimensão, né? Então, a segurança, diríamos assim, a discussão sobre essa problemática da segurança alimentar e nutricional é com o processo de combater a fome em todos os seus níveis, não? No nosso país e lembrar da luta dos movimentos sociais na perspectiva das construções políticas, né? Não dá de trabalhar a fome sem trabalhar o combate, esse combate à fome, a gente tem de trabalhar nesse processo todo que exige essa construção de políticas públicas dirigidas, efetivas e assertivas, né? Não é possível trabalhar a dimensão do combate à fome sem buscar esse processo, essa memória histórica, esse trabalho. A Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, ela criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Segurança Alimentar, né, e nutricional, que são políticas públicas e que hoje tudo isso está num desmonte muito grande, de cima até embaixo. Sofremos um desmonte de uma política que foi concebida, estruturada e colocada em lei. E nós precisamos retomar, priorizar a discussão e compreender esses retrocessos, pensando em como trabalhar esses processos. Acho que é fundamental nós que estamos aqui, junto com a universidade, que é esse polo produtivo do conhecimento, colocar esse conhecimento a serviço realmente da sociedade civil, enquanto articular pão e palavra, pão e uma capacidade de políticas públicas, né? A estratégia de construção de conjuntos de políticas públicas devem também envolver a produção, a comercialização e o acesso aos alimentos para a população e a geração e a garantia de emprego e renda, né? Não podemos trabalhar essas coisas desconectadas, não? Tornar-se fundamental para que se traga essa discussão em níveis federais, estadual, municipal. A questão da renda é fundamental, né? Tem que, nesse município, lutarmos por uma renda, de uma política emergencial de geração, trabalho e renda. Nesse momento, também a luta pelo direito à vacina, não? Esse processo todo. Ações nessa área nutricional, como a instalação de restaurante popular, né? Isabela está aí, ela está numa comissão e vai falar com muita propriedade, provavelmente depois disso, essa luta pelo um restaurante popular, a luta pelas cozinhas comunitárias, né? A luta pelas hortas que podem ser trabalhadas de forma articulada no mundo urbano nesse momento. Só que precisamos trabalhar. Lançamos essa semana o Comitê Parlamentar de Combate à Fome e nessa direção também de uma política nacional, de uma política municipal e ao mesmo tempo de agroecologia, nessa direção de articular esse processo com o olhar, né? Então, acho que essa frente que a Isabela está coordenando também junto conosco, e ela está nessa comissão, é fundamental que a gente pense isso na relação com o orçamento do município, para priorizar e inverter prioridades, né? É necessário que a gente se envolva, é necessário que a gente repense o orçamento municipal, estabelecendo prioridade, investimento desse dinheiro nessa perspectiva. Eu penso, se a gente tem dinheiro para o asfalto,
tem de ter dinheiro para investir em políticas públicas alimentares. E o município poderia comprar e ter acesso à questão agroecológica e vender essa produção, ou melhor, doar essa produção, compra, articula e doa essa produção de forma articulada. Hoje nós temos os CRAS, nós temos o CadÚnico, então não falta instrumento para levantar aonde está a fome, né? E trabalhar essa dimensão de construção de uma política nessa direção. Tem de ter políticas públicas de renda emergencial, municipal, tem que ser discutidos territórios empobrecidos. Esses territórios, eles têm de estarem nessa conjugação em relação aos processos do controle social, né? Então, a fome, ela é uma chaga, ela não espera, a fome é logo. A fome é hoje à noite, quando uma mãe volta para casa, para sua comunidade, seu morro, sua baixada, sua área. Não, a gente esteve fazendo uma visita a Frei Damião essa semana, e a gente percebe a olho nu a realidade ali da situação daquela população. Se a gente olha as nossas populações mais empobrecidas, as questões das ocupações urbanas e os processos que essas ocupações estão vivendo, e o risco de serem também despejada, embora tenha uma lei que garanta tudo isso, mas ali são espaços comunitários, não, que é fundamental ser trabalhado, esse direito sagrado de comer, né? Então, fazer essa experiência, carregar na pele esse processo, porque tem de ser um processo que nos incomoda diariamente, mas nos incomoda com uma atitude ativa para fazer um trabalho de transformação, para entrar dentro dessa realidade, né? Não sermos indiferentes. Então, não é uma atitude que me incomoda porque eu tenho de tirar o morador de rua, simplesmente jogá-lo para uma outra parte. Não, ele tem de incomodar-me para dizer nós temos de construir uma política pública para o morador em situação de rua, de dar uma perspectiva de dignidade. Não, no projeto de transição, sábado a Isabela e o Cirilo, que coordenam esse trabalho, faziam mais de 50 cestas básicas ao processo de um grupo que já saiu da rua. Então, o incomodar-se e se deixar ser incomodado é um trabalho importante para eu poder me movimentar, né, nessa direção. Não? Dom Helder dizia que quando a gente dá comida aos pobres, todo mundo chama a gente de santo. Agora, quando a gente se pergunta por que os pobres são empobrecidos, aí vem todo esse discurso aí camuflado de que a gente é comunista, não? Isso já é uma bela frase de Dom Helder lá de trás. Então, e ter consciência que a nossa cidade tem uma cesta básica caríssima, caríssima, né? Uma cesta básica muito cara do ponto de vista e horas de trabalho, Diese, sem dúvida, tem muitos dados sobre essa questão. Então, eu diria que a gente tem ferramentas para mapear onde está a fome, mas é necessário uma proposta ativa, é necessário uma atuação, é necessário uma prioridade, é necessário sair e romper com o processo, diria, da indiferença, né? Ter consciência de que esses mecanismos que produzem a fome, não, e ter uma atitude frente a essa realidade do bem comum, da justiça social. A fome é uma questão estrutural, a fome é uma questão de injustiça social, com raízes no processo do sistema capitalista. Então, tem de ter esse olhar. Então, trabalhar nessa perspectiva e dentro desse processo da fome é compreender os mecanismos que a produzem. Isso é fundamental dentro de um município, né? E compreender isso dentro de uma perspectiva onde a gente quer realmente pensar em soluções de saída, não? Eu diria que dentro disso eu sou uma pessoa extremamente esperançosa. Eu acho que uma campanha da PUFSC, nesse sentido, ela pode trazer uma grande perspectiva, além de botar o pão na mesa nessa rede construtora de uma solidariedade estrutural e buscar uma dimensão equânime para os territórios, mas é importante a conscientização, é compreender as raízes do que produz essa fome, compreender os mecanismos, e aí é necessário o nosso avanço sobre o controle social, na gestão pública e no pensar políticas públicas e
repensar a prioridade, né? A Isabel, sem dúvida, depois vai colocar toda a discussão em relação ao processo do lançamento dessa frente, não? E o objetivo realmente é atacar também em cima do orçamento, né? Então, eu penso que é um momento fundamental, é um momento extremamente importante, e é um momento, sem dúvida, de que esse direito sagrado de comer é um direito fundamental a cada ser humano, a cada pessoa, não? Dentro dessa perspectiva. E o direito a lutar também pela questão de uma outra forma de produzir, de escoar a produção, de consumir a produção, no sentido que a gente conjuga com aquilo que diz o Papa Francisco na Laudato Si, de uma visão, de uma ecologia integral, né? Dentro dessa visão. Então, como trabalhar essa perspectiva? Creio, Rodrigo, que Roberto, que a universidade tem muito campo e que talvez a universidade, nesse momento, deveria abrir as suas portas, escancarar as suas portas. Está aqui a Universidade Federal, né? Está aqui a UDESC, as universidades privadas, mas ainda a ação é muito pequena da universidade e creio que entrar nesses campos, a universidade teria um grande trabalho nesse sentido de olhar a questão infraestrutura, a questão moradia, a questão educação, a questão transporte, a questão da segurança alimentar, a questão que a universidade poderia se tornar um centro também pesquisa, extensão e ao mesmo tempo essa dimensão do estudo, né, como formar homens e mulheres além de abertos, mas pisar o pé nessa realidade, né? Eu queria deixar um pouco também essa proposição. Hoje eu falava com o líder comunitário aqui do nosso morro, presidente do bairro, e ele dizia, pô, Padre Vil, será que a gente não consegue trazer a universidade para dentro do maciço? E ele, assim, a olho nu, dizia, eu precisaria fazer um levantamento de toda a problemática do saneamento básico, de toda a problemática da água, de toda a problemática do esgoto. Ele disse, mas a gente não tem instrumento para fazer isso, a gente teria que quantificar. Imagina quando uma pessoa pensa nessa direção, ela está pensando na saúde pública do seu bairro. Então, mais do que nunca, a gente poderia ampliar, né, dentro desse processo. Então, o meu chamamento à universidade, o Bebeto, vocês já estão aí conosco, a importância dessa campanha, mas eu acho que talvez seria um grande momento da gente ampliar, escancarar a universidade. O Maciço tem 32 mil pessoas, é um município. Poderíamos ter um grande campo laboratorial. Depois pegamos o continente, que é um outro grande campo laboratorial, né? Por que que eu digo isso? Porque esse conhecimento tem que ser devolvido para o exercício da consciência da cidadania, né? Para a organização das comunidades, para fazer o controle social da gestão pública. É importante a campanha da fome, mas a campanha da fome ela tem de ter também uma proposição política nesse sentido da construção do bem comum, que é gerar possibilidades de trabalho nessa perspectiva, né? Direito ao trabalho. Tem muita gente que diz, olha, eu pego a cesta básica porque estou passando fome, mas eu quero trabalhar. Hoje, os dois jovens que apareceram aqui disseram, Padre Wilson, a cesta que o senhor vai dar para a gente é bem-vinda, mas a gente quer trabalho, nós precisamos de trabalho, né? Então, como pensar todas essas questões aí hoje no dia a dia, não? É só para a gente problematizar, eu acho que a live é importante que a gente discuta, problematize, porque quando a gente se coloca de forma e peito aberto para esse processo, a gente sempre encontra saída, né? Como a gente saiu das cestas básicas, ainda continua com cesta básica, mas hoje estamos com a moeda social, com os bancos comunitários. Os territórios de periferia, eles têm um potencial tremendo para poder trabalhar toda uma perspectiva nesse sentido de pensar o processo de levar para frente uma ação muito concreta. Então, obrigado, passo a palavra à frente. Bom, Padre Wilson, agradecer é pouco, né, pelas suas palavras. O senhor falou aí praticamente tudo que a gente imaginou dizer ao longo de toda a live, né, porque o senhor traz a mensagem, o estímulo, o exemplo para a solidariedade, mas destaca, sobretudo, a consciência, né? Esse despertar para a consciência. Quer dizer, a fome aponta para a fome
como o problema, de quem conhece o problema, de quem está vivendo perto dela, mas o senhor aponta para a causa da fome, né? O senhor apontou aí para o problema nos âmbitos federal, estadual e municipal, principalmente citou vários aspectos, né, de ausência do poder público, né? Citou várias coisas, o restaurante popular, né? A falta de políticas para comprar alimentos de qualidade, da agricultura familiar, de distribuição, né? Citou tudo isso. Então, é muito importante enfatizarmos isso, né? E aí a gente vai passar a palavra para as entidades parceiras que vivenciam, junto com a sua rede, né? Que o senhor faz parte também, através do Instituto. Então, nós vamos passar a palavra para as entidades parceiras, e eu gostaria já de citar quais são as entidades, tá? Então, além do Instituto Visflgrow, está a Caritas do Brasil, né, que está aqui representada pelo Gelson Nesi, está a ASA, que é a Ação Social Arquidiocesana, que é representada aqui pelo Luciano Leite, e está também a Rede Com a Rua, né, que é uma rede que une várias iniciativas de ações diretas com a população em situação de vulnerabilidade. Então, representada aqui pela Isabela, citada pelo Padre Wilson, e também faz parte da parceria da nossa campanha, a Feijo Vegan. Feijo Vegan é um coletivo, né, que também trabalha com ação direta, e eles trabalham com moradores em situação de rua, fornecendo alimentos de qualidade, além das cestas básicas. Eles têm esse nome porque eles promovem e confeccionam a feijoada vegana e distribuem para a população, além de outros alimentos e itens de higiene também. Então, eles também vão receber os produtos da nossa doação, das nossas doações. Então, a gente conclama aí a quem está acompanhando a live, ou quem for assistir depois, né, que reflita sobre essas palavras que o Padre Ney colocou, sobre a conscientização das causas da fome, né, e sobre a necessidade urgente da doação, da solidariedade para botar o pão na mesa, mas, sobretudo, para intervir nesse processo, né, que a universidade, sem dúvida, e aí a provocação que o senhor fez ao final, ela também deve ser ouvida e refletida por todos nós, professoras e professores dessa universidade, que, sem dúvida, temos uma dívida com a nossa sociedade, onde a gente tem muito o que prestar, principalmente nas atividades de extensão, Padre Wilson. Então, eu passo a palavra inicialmente para o Gelson Nesi, ou Nesi, né, para falar em nome da Caritas. Boa noite a todos e a todas. Agradecer, nesse primeiro momento, a Associação dos Professores da UFSC por oportunizar nós de estarmos fazendo essa reflexão sobre a fome, mas que ela nos leva para outras dimensões também de refletir sobre a nossa sociedade, né? A gente está numa roda de conversa com o Padre Wilson é bastante desafiador, porque ele traz muitos elementos para a gente dialogar, e para mim foi mais desafiador porque eu tinha pensado em começar a minha fala chamando Dom Helder Câmara, né, que foi o fundador da Caritas brasileira, e ele também lembrou o Dom Helder no processo da fome, né? Eu queria trazer o Dom Helder porque o Dom Helder é um exemplo de como a fome também ela é pedagógica. Pedagógica não no sentido que a gente tem que deixar as pessoas passar fome para elas aprenderem, mas no sentido de que nós, que não passamos fome diretamente, temos que aprender esse processo da fome. E o Dom Helder foi uma pessoa que viveu isso. No início da Caritas, quando lá na década de 60, eles fizeram toda uma articulação com os países do norte para trazer produtos aqui no Brasil, principalmente para o Norte e Nordeste, para distribuição, cesta básica, comida que tinha uma dificuldade muito grande na segurança alimentar. E nesse primeiro momento, a Caritas era extremamente assistencialista, porque só trazia os alimentos dos países do Norte e distribuía aqui para o pessoal aqui do Norte e Nordeste.
Mas, com o tempo, Dom Helder foi entrando nessas entranhas da fome e foi percebendo de que a fome era resultado, era produto de uma estrutura de sociedade. E aí ele começa a perceber como que a fome é produzida. E a Caritas, por consequente, também foi mudando as suas estratégias de ação. Passou de uma entidade de pura distribuição de alimentos para uma entidade também de promoção social e de projetos sociais vinculados a essa possibilidade também de romper com as estruturas que produzem essa questão da fome. E aí sai a grande célebre frase do Helder Câmara: enquanto que eu só dava alimento para as pessoas, me chamavam de santo. Quando que eu mostrei o porquê que eles têm fome, aí me chamavam de comunista, né? E era uma reflexão que, para nós, para dentro da igreja, é muito forte, nesse sentido de mostrar como que isso está na nossa estrutura, principalmente nós que temos uma origem europeu-cêntrica, né? Ou sempre olhando para os países do norte como referência, e a gente não consegue captar toda a dimensão de que qual que é as relações que estabelece a fome. E eu queria chamar um pouco a atenção, porque nós estamos num momento tão dramático na nossa sociedade brasileira, mundial também, mas particularmente na nossa sociedade brasileira, que as pessoas estão num caminho muito grande de solidariedade. Mas quando que a gente interpela a consciência, interpela em tentar dialogar com a questão de o que está produzindo essa fome, as pessoas não querem essa discussão, não conseguem dar esse passo. E eu acho que espaços como esses que a gente está aqui tentando debater, tentando aproximar relações, eles são de fundamental importância para a gente começar a construir novas linguagens, novas formas de a gente poder estabelecer essa comunicação com a sociedade e dilacerar um pouco essa estrutura que produz a fome, produz o desemprego, produz a violência, né? As comunidades nossas, elas não têm uma origem violenta. A violência é um produto da nossa sociedade, enquanto um todo, né? Então, acho que essas oportunidades são fundamentais para a gente poder criar novas estratégias, novos caminhos, novas possibilidades. Eu também concordo com o padre Wilson por ter uma origem também vinculada aos movimentos da igreja, principalmente a pastoral da juventude e outros caminhos sociais, né? Tive a grata satisfação de aprender muito com o padre Wilson, trabalhei junto com ele durante 13 anos, então pude também beber dessa fonte e pisar lá nessa realidade realmente que ela nos ensina. No início, quando eu comecei a trabalhar, trocando uma experiência, eu achava que eu ia lá para o Monte Serra, lá no São Miguel, ensinar um pouco daquilo que eu tinha aprendido na teologia, na filosofia, enfim. E o processo foi o contrário. Lá eles me ensinaram que a minha teologia tinha que dar conta de tentar interpretar aquela realidade. Foi um processo muito, muito interessante para mim, pessoal. E hoje ainda continuo nessa área social da igreja, na instituição Caritas. A gente é uma entidade em nível de Brasil, temos 185 entidades filiadas a Caritas em nível de Brasil, e aqui em Santa Catarina a gente coordena um pouco os trabalhos aqui no estado. Nós somos em 6 Caritas diocesanas vinculadas ao regional da Caritas, né, brasileira, com ações vinculadas tanto à economia popular solidária, na perspectiva do trabalho de geração e renda, né? Também temos uma linha de atuação na migração e refúgio, muito importante também. Hoje, um povo que está sofrendo bastante com essa questão do desemprego, da fome, são os migrantes e refugiados que estão aqui conosco no Brasil, e principalmente aqui em Santa Catarina, que é um espaço onde eles vêm encontrar essa nova construção da sua vida. E também nós trabalhamos com uma área de gestão de risco e emergência, que trabalha um pouco mais essa dimensão do cuidado com o meio ambiente, com toda essa infraestrutura que a gente também dialoga. E o nosso papel é fazer com que as nossas entidades membros aqui no Estado, no caso a Ação Social Arquidiocesana, que vai estar aqui conosco, é uma entidade filiada à Caritas, então está dentro desse guarda-chuva também, dessa perspectiva aqui no Estado,
que a gente consiga dar respostas efetivas às necessidades que o povo mais empobrecido tem aqui no estado, né? Nós temos 2 projetos muito grandes em nível estadual, um que se chama o projeto Esperançar, que é um projeto de capacitação profissional de imigrantes e refugiados, para que eles possam fazer todo o seu processo de capacitação e buscar o seu emprego também aqui no estado. Além disso, de todo atendimento psicossocial também, que exige toda essa dimensão. E outro projeto vinculado à economia solidária, que busca criar grupos autônomos, né, sem ter o patrão, mas dentro da perspectiva da coletividade para a produção de geração de trabalho e renda. Então, temos grupos aqui em Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Caçador, Lages, Rio do Sul, Chapecó. Então, tem um leque de experiências interessantes aí na produção. E hoje também já estamos nos abrindo e buscando também novas articulações para ser uma entidade que também dialogue com as ocupações urbanas, nessa perspectiva também da construção de cozinhas comunitárias, de grupos de economia solidária, nesse sentido, por conta também dessa realidade da fome que vai nos interpelando, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente mantenha essa parte de articulação para a gente poder também trocar as experiências e ver qual que são os processos que realmente dá impacto, né? E aí, outro elemento que acho que é importante o Padre Wilson trouxe, que todas as nossas instituições, uma área de atuação estratégica e não de atuação nossa, é o controle de políticas públicas, né? Então, a gente está dentro do Conselho de Direitos Humanos, dentro do Conselho de Economia Popular Solidária, estamos no Conselho da Juventude, então, para também fazer essa discussão nesses espaços. Porque a gente tem que ocupar esses espaços, discutir, abrir uma outra perspectiva de reflexão para a gente poder criar e possibilitar estratégias até nesse momento de desmonte de toda a estrutura pública, né, dos direitos nossos, sejam eles sociais, de trabalho, enfim, estamos num momento bastante crítico, né? E aí, para encerrar, eu acho que a gente tem que deixar essa palavra, que mesmo nessa situação tão desesperadora que a gente está, e a projeção para um médio prazo não é tão favorável ainda, a gente tem que manter aquilo que o Papa Francisco nos chama a atenção, que é a esperança, o esperançar. E o esperançar não é no sentido de esperar a calmaria do mar para depois a gente se lançar a ele. É ao contrário, é para a gente tentar criar estrutura para entrar no mar mesmo ele revolto, né? Então, é uma esperança ativa, não dá para ser uma esperança passiva. E a gente tem que construir essas relações, e aí a nossa perspectiva é construir relações com movimentos sociais, com movimentos comunitários, fazer todo um trabalho junto com esses coletivos para poder também criar condições de ser uma ponte também entre essas realidades que estão no nosso estado, estão no Brasil, né? Então, de novo, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento. Espero que a gente possa continuar e também dinamizar outras questões que possivelmente vão aparecer dentro do processo do nosso diálogo e do nosso fortalecimento. Muito obrigado, Gelson. Excelente também as suas palavras, reverberando as palavras do Padre Wilson, né, com a sua experiência e com o seu trabalho de coordenação, e certamente a gente também, dentro desse esperançar, a gente também tem como meta, né, dessa nossa campanha, de certa forma, fazer com que isso penetre aí na comunidade acadêmica, para que também a gente consiga, né, ocupar mais espaços desses que você citou, e certamente teremos muito o que aprender, né, não só como você falou, né, com a fome como uma coisa pedagógica, né, mas toda essa problemática social, né, que está em torno da fome, né? Agora, na sequência, eu passo a palavra, então, para o Luciano. Luciano, que é assistente social da ASA, né, da Ação Social Arquidiocesana,
com quem eu tenho o prazer de ter contatos aí semanais, lá no Centro Social, Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres. Luciano, a palavra está com você. Boa noite. Agradeço aí pelo espaço, a presença de todos, né? O pessoal da Rede Carrua, o Gelson da Caritas, o Padre Wilson Gro, que é um grande líder e exemplo a ser seguido nas lutas sociais da nossa cidade. A ação social, primeiro, é uma entidade, né, de assistência social, é uma entidade membro da Caritas brasileira e atua prioritariamente dentro dos municípios da Arquidiocese de Florianópolis. São 30 municípios, né, que a ASA vem fazendo a sua atuação, sempre atuando na questão do assessoramento e na garantia de direitos, estando nesses espaços de controle social, de conselhos de direito, para poder garantir uma política pública de qualidade que atenda às demandas reais da população. E no ano passado, daí a gente foi desafiado, né, foi uma nova frente de trabalho, que foi fazer um projeto de execução direta dentro de uma comunidade de periferia, que aí foi dentro da comunidade da Vila Aparecida. A ação social ela não queria chegar na comunidade com algo pronto, né? Então, a proposta foi sentar com a comunidade, ver quais são as demandas reais da comunidade, para que o Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres pudesse atender às necessidades reais da comunidade. E aí, pegando um gancho aí da palavra do Padre Wilson, né? Quem tem fome tem pressa. Então, discutindo as reais necessidades da comunidade, no auge do ano passado, no auge da pandemia, ali no começo da pandemia, a reivindicação da comunidade foi a alimentação, né? Então, o primeiro projeto que inauguramos no nosso espaço foi a cozinha comunitária Dona Hilda, representando também uma mulher negra, uma mulher da comunidade, toda a luta que a comunidade faz para garantir seus direitos. E aí já faz agora, no mês que vem, vai fazer um ano que a cozinha vem ofertando alimentação de forma gratuita para a comunidade. Aí a gente já mostra também, né, a questão da importância de uma política pública. Um ano que a comunidade vem se mobilizando com organizações da sociedade civil, com parceiros, contando com voluntários, doadores, para garantir um direito básico, que é o direito à alimentação. E aí, pegando outro gancho, que aí não fica complicado falar depois do Padre Wilson, né? Depois de estar garantindo alimentação para a população, para a comunidade, a gente viu a importância de romper também com os mecanismos, né? O que garante a fome, o que estava fazendo aquela comunidade passar fome. E o bacana é que aí os outros projetos decorrentes do Centro de Integração Social foi decorrente a essa necessidade de romper com a fome e com as necessidades reais da comunidade. E aí foram iniciando projetos de formação profissional, projetos de geração de trabalho e renda, que desse uma oportunidade das pessoas da comunidade sair da situação de subsistência que eles estavam submetidos naquele momento. Então, a cozinha comunitária foi o primeiro projeto do Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres. Foi inaugurada uma padaria comunitária, logo em seguida, decorrente, né, da necessidade de romper com os mecanismos. Então, a padaria também produz um pão de qualidade, né? O professor Roberto aí acompanhou, é um pão integral, que temos muitos casos até de obesidade dentro da comunidade, porque a comunidade não tem acesso a uma alimentação nutricional balanceada e que uma pessoa necessita, né? Então, o pessoal come o que vem em cesta básica, né? Farinha, carboidrato, e não tem uma variedade nutricional. Então, inauguramos a padaria trabalhando com produto de qualidade, e aí uma preocupação foi também de ter um produto de qualidade, mas com acesso, que a comunidade pudesse ter acesso a ele, né? Não fosse um produto que a comunidade não tivesse condições de chegar na própria mesa e estar consumindo
produto de qualidade. Então, hoje foi feito aí o pão da quebrada, né? Que também, para ter uma identificação com a comunidade, hoje dentro da comunidade é feito um valor praticamente de custo, e aí fora é vendido, comercializado um pouquinho maior para poder gerar renda para a comunidade. É um trabalho que depende de voluntários, é um trabalho da sociedade civil, a gente não tem financiamento, né, de poder público, de convênio com a prefeitura, ou com outros órgãos, depende de doações e o envolvimento de parcerias. E aí fica o dilema, né? A construção de uma política pública voltada para a questão da fome, para a questão da segurança alimentar. Existem várias frentes de atuações, né? A sociedade civil já está mostrando vários indicadores para isso. As próprias cozinhas comunitárias, né? A Rede Carrua articula vários grupos e eles também foram que fomentaram o início ali na cozinha comunitária Dona Hilda. As hortas comunitárias, né? Hoje a gente está começando um processo de construir uma horta comunitária dentro da Vila Aparecida, que possa gerar renda para a comunidade e também ofertar produtos de qualidade para a própria comunidade. E à frente do restaurante popular, que é uma política pública que Florianópolis não existe um restaurante popular, uma política de acesso a uma alimentação de qualidade. Acho que, na prática, o Gelson já nos colocou um pouco o trabalho que a Caritas faz. Na prática, hoje, que a entidade Caritas, a Ação Social, faz, são esses projetos dentro de uma comunidade de periferia, que é bastante afetada, e que a gente vem fazendo através de uma rede de parceiros, mas de forma que somente a sociedade civil está engajada e fazendo esse movimento. Muito obrigado, Luciano, por trazer essa experiência, né, de ação direta numa das muitas comunidades que nós temos em Florianópolis, né? Eu, particularmente, nasci em Florianópolis, né, na ilha, e vivi aqui a maior parte da minha vida, e não conhecia a comunidade da Vila Aparecida, né? E aí a gente chega lá e vê uma comunidade que tem quase 10.000 pessoas, né, e onde também, assim, exemplo do que o Padre Wilson falou, do maciço do Morro da Cruz, são, para dizer o mínimo, né, Padre Wilson, campos de estudo, de ação, que se pode realmente fazer uma revolução, né, dentro da possibilidade de levar conhecimento, de levar, mas, sobretudo, de ouvir, né, de interagir com essas comunidades, né, para empoderar. E a gente acompanha de perto o trabalho lá do Luciano na coordenação, com vários outros parceiros, e, inclusive, queria citar aqui também, né, Luciano, o pessoal da cozinha do Ribeirão da Ilha, né, que está numa parceria ocupando espaço e fazendo uma parceria muito bacana lá na cozinha comunitária Dona Hilda, né, mais um parceiro aí que eu gostaria de citar. E agora, para falar em parcerias, né, e para fechar aqui essa nossa rodada dos nossos parceiros, né, eu queria convidar a Isabela, que recebeu um convite assim de última hora, e agradecer muitíssimo a ela por isso, né, porque, assim, antes de passar, Isabela, só queria dizer, assim, ó, que da nossa parte da diretoria, né, nós somos da diretoria que fomos assumimos há menos de 6 meses, então, no meio dessa loucura que é a pandemia, que é o semestre remoto que tinha acabado de começar o ano passado. Então, na verdade, assim, essa campanha ela está atrasada, né? A gente já deveria ter começado há muito tempo, mas, como tudo na vida, requer uma organização. Então, quando a gente conseguiu parar para organizar isso, foi há um mês atrás. Então, em um mês, a gente conseguiu organizar minimamente, né, para pôr a campanha na rua. Eu queria dizer também que, além do campus Florianópolis, né, a Universidade Federal tem mais 4 campi. Em todos esses 4, a gente tem representantes da diretoria, eles já se articularam com parcerias locais nas cidades de Joinville, Blumenau, Curitibanos e Araranguá. E aí, em todas essas cidades, a campanha também já está na rua, tá? Com mais entidades, né, parceiras sendo beneficiadas. Então, a gente espera que também, né, nessas cidades
essa ideia da consciência, uma consciência política, né, para além da solidariedade, ou junto com a solidariedade, possa também construir, né, um movimento na direção de enfrentar o problema, né, que causa a fome. Tá? Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar isso. Então, passo a palavra, então, para a Isabela, que eu conheci, tive a sorte de conhecer, se é que sorte existe, né, Padre Wilson? Hoje de manhã, numa reunião nossa, na nossa reunião semanal, lá do CIS Santa Dulce, onde a Isabela foi convidada para representar o Rede com a Rua, para a gente ampliar nosso campo de ação lá. E aí, quando ela fez a fala dela, eu disse assim, poxa, é a fala que está faltando lá para a nossa live de hoje à noite. Aí eu convidei ela e ela aceitou. Então, Isabela, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que estão aqui virtualmente presentes. Queria realmente agradecer esse convite, né? Dizer para você ficar tranquilo em relação a ter convidado em cima da hora. A gente se vira e dá um jeito sempre de estar presente, enfim, de trazer a nossa fala, né, que é enfim, para nós é muito importante, né, fazer ecoar isso tudo que a gente faz e todas as nossas lutas, né. Então, eu sou Isabela, sou coordenadora da Rede com a Rua. A Rede com a Rua, ela é uma organização formada por 22 grupos, né, hoje 22 grupos que atuam com pessoas em situação de rua na cidade de Florianópolis, né, então em diversos tipos de ação, mas tendo como público prioritário as pessoas em situação de rua e também com trajetória de rua, né, então que estiveram na rua, mas que hoje não estão mais. E o surgimento da Rede com a Rua, né, ele vem de uma construção histórica de muitos anos, mas se materializou agora na pandemia e surgiu justamente em resposta às necessidades que a gente vivencia, né, todos os dias na rua dessa capital. Então, para mencionar duas ações, né, dois projetos que a Rede com a Rua executa, nós fazemos hoje entrega de refeições nas ruas de Florianópolis. Então, apenas nesse ano de 2021, nós já entregamos mais de 21 mil refeições ali no centro, né? Todos os dias temos pelo menos um grupo da Rede com a Rua que entrega. Tem dias que tem mais de um grupo, na quarta-feira, por exemplo, nós temos 2 refeições entregues, o café da manhã, promovido pelo Grupo Voluntários do Bem, que eles chamam de Café para Todos, né? Uma ação muito, muito bonita. E também a janta, né? Então, todos os dias à noite nós levamos a refeição e aos domingos, com articulação com o IVG, na hora do almoço. Outro projeto que a Rede com a Rua também executa é o acompanhamento da transição. Então, justamente essas pessoas que têm trajetórias de rua, que estiveram na rua, né, e que hoje estão numa residência, muitos dos quais, né, hoje estão numa residência por atuação, né, e acompanhamento e apoio da Rede com a Rua. Então, esse projeto, ele se desenvolve numa série de eixos, né, que vão desde o acompanhamento com a própria alimentação, quanto acompanhamento psicossocial, ajuda com aluguéis eventualmente, né, por meio dos grupos que compõem a rede. Então, é um projeto que tem essa intenção de fazer esse acompanhamento de forma bem completa mesmo, para facilitar, né, fazer esse apoio mesmo para que a pessoa consiga se manter, né, nesse processo de transição, consiga atingir a sua autonomia. E uma das ações dentro do projeto de acompanhamento da transição, que ela é promovida pela Cozinha de Todes, né, é a Feira Nada Básica, a gente chama assim, porque a ideia é justamente montar cestas, né, que contenham ali alimentos de origem, né, agroecológica de preferência, pequenos produtores, né, e comprados diretamente com o produtor. Então a gente sempre tenta, nem para todos os itens a gente consegue, mas né, a gente tenta o máximo possível. E também nutricionalmente adequados, né, e principalmente que as pessoas que vão receber essas cestas, elas possam escolher o alimento que elas desejam ter em suas casas, né. A cesta básica, ela é muito importante, as ações de distribuição de cesta básica, elas são ações muito importantes frente a, né, essa situação de fome que a gente está vivenciando no nosso país.
Mas a gente também tem por princípio nessa ação a questão da soberania, então a pessoa poder escolher, né, não receber ali um pacote fechado, né, que ela possa escolher o que ela vai botar na mesa da casa dela. Então esse é o princípio. Chama Feira Nada Básica, porque a gente fazia em formato de feira mesmo, né? Montávamos a feira e as pessoas iam e montavam, elas mesmas escolhiam e montavam suas cestas, mas por conta do agravamento da pandemia, né, para não ter aglomeração, a gente adotou o formato de cesta, mas fazemos toda uma conversa prévia, né, com as pessoas acompanhadas pela rede, para poder fazer a composição ali dessas cestas que são entregues. Então, nessa última edição, que foi no final de semana passado, a gente entregou 54 cestas para pessoas em transição, né, da rua. E a gente se orgulha muito dessas ações diretas que a gente faz, né? Citei aqui algumas e tem várias outras, porque as respostas a essas necessidades, elas precisam ser realmente rápidas, né? Principalmente a fome, como várias pessoas já mencionaram aqui. Queria trazer um dado, né? O Inquérito Nacional sobre a Segurança Alimentar nesse contexto de pandemia, que foi publicado recentemente, ele traz um dado que é muito grave, né? 45% hoje dos brasileiros enfrentam algum grau de fome. Então, nós temos 45% da nossa população sofrendo com fome, com algum tipo, né, de fome, que é traduzido na expressão insegurança alimentar, né? E nós temos hoje 19 milhões de brasileiros que enfrentam a fome mais grave, né? Passam fome literalmente, né? 19 milhões, nós voltamos aos patamares de 2004, e isso é muito grave, né? Essa quantidade de pessoas passando fome hoje seria equivalente à população, por exemplo, da Grande São Paulo. Então, é realmente muita, muita, muita gente. E mesmo assim, a gente se orgulha muito, como eu já disse, dessas ações, mas a gente não pode esquecer do fundamental, que a Rede com a Rua tem por norte, que é a luta por políticas públicas que garantam a todas e todas as pessoas a fruição plena de seus direitos. Então, a Rede com a Rua, ela fortalece, né, e tem ocupado diversos espaços de debate, de construção democrática mesmo de políticas públicas. Então, cito aqui o Conselhas Municipal, né, fazemos parte, temos cadeira no Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Florianópolis. Estamos envolvidos no movimento pela luta pela instalação do restaurante popular, como mencionou o Padre Wilson. Estamos sempre em diversas reuniões, né, de comitês e fóruns, por exemplo, do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, e compomos hoje a coordenação da Frente Parlamentar de Agroecologia e Segurança Alimentar, que foi lançada na semana passada na Câmara de Vereadores de Florianópolis, justamente uma aproximação com o Legislativo, né, nessa ideia de construção de políticas e de luta por direitos, né. E sobre essas políticas públicas, eu queria trazer alguns destaques, né, que eu acho muito importante que a gente mencione aqui hoje. Nós temos uma lei de 2013 do nosso município, que é a Lei 9355, que ela institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em Florianópolis. Essa lei, ela existe há 8 anos e até hoje nós não temos no município de Florianópolis um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, ou seja, a cidade de Florianópolis, que é uma capital, enfrenta a fome e a prefeitura não tem um plano para atacar, vamos dizer assim, né, essa fome. Outro dispositivo legal, né, que eu queria mencionar é a Lei 8751 de 2011, né, que é a lei que institui a política para as pessoas em situação de rua aqui em Florianópolis. É uma lei que tem 10 anos, ela traz um artigo que menciona que seria instalado um restaurante popular como parte do sistema de atendimento às pessoas em situação de rua, e até hoje nós também não temos esse restaurante popular, ou seja, uma lei que tem 10 anos e que até hoje não materializou também esse dispositivo. E, além de dizer o que não está sendo feito, eu queria dizer algumas coisas que estão, sim, sendo feitas. O projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo para o plano plurianual, né, que está tramitando e que vai ser aprovado, né, que é o plano dos próximos 4 anos de governo, ele foi encaminhado pelo Executivo para a Câmara sem o programa 116, falando de orçamento já, que é o programa justamente da agroecologia e segurança alimentar. Então, é realmente um absurdo a gente pensar na situação que nós estamos, né, e o orçamento não pensando nas prioridades.
Além disso, em Florianópolis, nós temos outra coisa que é feita, que é a institucionalização do primeiro-damismo, né? Nós temos a atuação da primeira-dama dentro de uma instituição chamada Somar Floripa, que esse ano foi alçada a condição de fundação, né? Ou seja, foi inserida dentro da estrutura mesmo pública, e é uma instituição que atua no âmbito do voluntariado e da filantropia, ou seja, ela tira do Estado essa responsabilidade de garantir à população o acesso às políticas públicas que são de caráter universal, né? As ações, por exemplo, de doação de alimentos na vacinação, né, que tem sido muito divulgadas agora por conta da Covid, né, da vacinação para a Covid, são ações que, no primeiro momento, a gente vê com muitos bons olhos, mas a gente tem que lembrar que são ações promovidas pelo Estado, que se omite de colocar no orçamento verba para implementação de políticas públicas na área da alimentação, para a gente citar só a alimentação, já que nós estamos focando nesse tema aqui hoje, né? Na área da população em situação de rua, poderia citar aqui diversos exemplos, né, de políticas públicas que sofreram diversos desmontes, como a abordagem social, que tinha servidores concursados que exerciam esse serviço e que hoje não tem mais, servidores foram removidos e o serviço foi terceirizado, né? E além de não fazer, né, muita coisa, a política do não fazer, ainda temos o poder público estimulando o desamparo, né, das pessoas em situação de rua, que citando, né, que é o público de atuação principal da Rede com a Rua, com aquelas falas higienistas de que as pessoas em situação de rua elas não podem ser ajudadas, pois há comida e abrigo na passarela, quando a gente sabe que o contrato vigente lá na passarela atende apenas 200 pessoas, né? Isso não precisamos nem discutir questão de estrutura, porque passarela é um lugar absolutamente insalubre, né, e com estrutura bem precária, mas só para focarmos no número, atende 200 pessoas, e a gente sabe que Florianópolis não tem 200 pessoas em situação de rua, né? Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas, divulgado no final do ano passado, traz o número de 1.400 pessoas na Grande Florianópolis. Então, essa política existente ali na Passarela Negro Querido, ela está muito aquém de atender, né, a totalidade da população em situação de rua. Então, a gente não pode esquecer o importante papel da sociedade civil, que além de fazer essas ações diretas, né, também fazer o controle social e fazer essa luta por garantia de direitos. A gente precisa estar envolvido em todo o ciclo da política pública, desde a discussão da sua construção mesmo, né, desde o poder público ouvir as demandas, né, da sociedade, até a elaboração das políticas, a implementação das políticas e a avaliação das políticas. Quando o poder público ele chama a sociedade civil apenas na fase de implementação de políticas, isso tem um nome muito claro, isso se chama terceirização, e a gente é absolutamente contra esse tipo de ação pública. Então, acho que é isso, eu finalizo só agradecendo mais uma vez esse espaço, né, e também a campanha muito importante promovida pela PUFSC, que eu tenho certeza que vai amenizar o sofrimento de muita gente. Obrigada. Muito obrigado, Isabela, você nos contemplou aí com essa visão muito apropriada, né, dessa situação lamentável, né, e revoltante, né, da ausência do poder público, que, para além de ausente, ainda manipula determinados números e determinadas ações, né, querendo ainda retirar, por exemplo, algum benefício político, no sentido de dizer que está atendendo toda a população de rua lá na passarela do samba, quando, na verdade, está uma fração, aí, pelos números que você falou, de aproximadamente, não chega a 20%, né, da população, e os outros 80%, né, estão sendo atendidos de alguma forma pelo esforço de movimentos como esse que você coordena, né, como o da Rede com a Rua, do Instituto Wilson Groh, né, da Caritas e da ASA, entre outros tantos que existem e que resistem, né? E aí agradecer mais uma vez todas as falas de vocês, né? Essa ênfase, né, na consciência que passa pelo reconhecimento dessa realidade,
pela publicização, né, dessas políticas inadequadas e insuficientes do ponto de vista social, né? Instrumentos e não faltam, né? Instrumentos e conhecimento não faltam, né? O que falta é vontade política mesmo, e muitas vezes aí até um jogo, né? Você falou agora, quer dizer, esse filantropismo, esse primeiro-damismo, gostei da expressão, né? Mas só no sentido mesmo de nomenclatura, porque isso só serve para fazer uma maquiagem, né, na situação. Tá? Então, agradeço demais. Vou passar a palavra agora para a minha colega da diretoria, Gabriela, para que ela faça a leitura de alguns comentários que foram colocados no chat. Ok, Roberto. Obrigada pela palavra também. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui da live, Isabela, Gelson, Luciano, Padre Wilson. Acho que as colocações foram brilhantes com relação a esse tema. Mostra que há toda uma articulação, né, mas que, às vezes, sem apoio dos parlamentares ou, né, sem o reconhecimento da própria sociedade de quem pode ajudar, inclusive, né, a essa pauta. A sugestão agora é que se faça a leitura dos comentários, não teve nenhuma pergunta, assim, especificamente aqui no bate-papo, mas eu vou fazer a leitura das falas né, de agradecimento, e tem uma questão que foi colocada aqui no privado para mim, eu vou repassar para vocês também. O professor Bebeto agradeceu a participação do Padre Wilson, do Luciano, da Gelson e da Isabela, e parabenizou também o trabalho que fazem e os compromissos que têm com os mais necessitados e contra as injustiças sociais. O José Arno deu parabéns pela live. A Janaína colocou uma fala interessante sobre a importância de conectar e impulsionar cada vez mais as ações da sociedade civil e dos movimentos sociais com as universidades federais, na busca da promoção de mais equidade social, esperançar, como dizia Paulo Freire. Se alguém quiser comentar depois a fala da Janaína. O João falou que pensa que estamos muito estanques em relação em cada ação solidária. Creio que seja a hora de juntar forças com todos os projetos que existem e formarmos uma ampla frente de solidariedade. Acho que combina um pouco com o que o Padre Wilson falou no início sobre a solidariedade estrutural, né? A necessidade de a gente montar essa estrutura e ter essa estrutura solidária. De ajuda ou de socorro mesmo, o problema da fome, da moradia, que se degradou ainda mais com essa pandemia. E daí tem uma pergunta aqui que surgiu para mim, que foi a seguinte, com base na fala da Isabela, mas para todos os participantes, né? Como é a recepção dos parlamentares da cidade a essa pauta da fome? E como que nós podemos, com base nessa percepção, melhorar para que essa vertente política social agroecológica seja a pauta principal de uma política da cidade ou até do Estado? Aí eu abro para quem quiser comentar sobre essas duas questões finais ou sobre os comentários da live. Como a Isabela foi citada... Pode falar, Luciano. Eu acho que a questão da relação, né, da universidade com essas iniciativas, eu acho que é fundamental, assim, né? Eu vejo pela realidade da Vila Aparecida, é uma comunidade aí que, né, através do professor Roberto, pude conhecer mais de próximo. A comunidade, se tu chega com uma alternativa, com uma proposta de mudança na vida da pessoa, do cotidiano da comunidade, a comunidade aceita e gostaria de fazer, né? E aí nós temos a dificuldade de como realizar e concretizar os projetos e os anseios dessas comunidades.
A padaria comunitária Dona Zezé, que é um projeto de geração de trabalho e renda, que foi fruto aí também da discussão da cozinha comunitária, o Pão da Quebrada foi resultado também de uma conversa com um posto de saúde, levantamento da realidade da comunidade nutricional, o pessoal aí da Aprendicor, né, que desenvolveu o pão 30% integral, pensando na aceitação do paladar da comunidade, fazer uma introdução do integral dentro da comunidade. Então, acho que soma muito, tanto para a universidade, que é interessante estar nesses espaços e contribuindo, né, com a comunidade, como reflete uma mudança de vida da população da comunidade. Outro exemplo agora que vem acontecendo, que também é a concretude desse processo, é a questão das hortas comunitárias. Hoje a gente tem a parceria com a CEPAGO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura Urbana, que vem com um agrônomo indo na comunidade, dando alternativas de cultivos, que não precisa ter um espaço amplo, mas que dentro até da tua casa, no teu terreno, tu pode estar produzindo, quais são as alternativas que se tem para isso. Então, acho que essa parceria é fundamental, traz resultados tanto para a universidade quanto para a comunidade, É uma mão dupla, Vem e vai conhecimentos e beneficia os dois lados. Obrigado, Luciano. Passar para a Isabela, então. Comentando especificamente a dúvida, que foi encaminhada ali para a Gabriela, como que seria a recepção dos parlamentares, A gente, o que a gente visualizou agora recentemente é justamente uma abertura parlamentares que eu estou me referindo aqui, local, municipal, vereadores. Nós observamos uma abertura justamente para a sociedade civil, Na verdade, se materializou, vamos dizer assim, se institucionalizou uma abertura com a criação da Frente Parlamentar, de Agroecologia e Segurança Alimentar e Nutricional, e a ideia justamente dessa frente parlamentar é trazer o protagonismo da sociedade civil, tanto é que nós temos a Rede com a Rua e o CEPAGRO integrando a coordenação dessa frente parlamentar, junto com o gabinete proponente da frente, que é o gabinete do vereador Marquito. Então, a ideia é justamente trazer para dentro da Câmara as discussões promovidas e protagonizadas pela sociedade civil, e mais do que discussões, pensar em medidas concretas e proposições que possam se materializar mesmo. Então, eu vejo, assim, por meio dessa frente, enfim, que ela vai ser ampla, com a ideia de participação de todos os vereadores, de agentes públicos, da sociedade civil, que a gente consiga implementar medidas, e pensar, já começando com o orçamento, que as primeiras atividades da frente vão ser na linha do orçamento, considerando que agora começa a discussão para aprovação, Então, para materializar mesmo essas questões, apontar ali dentro do orçamento o que é prioritário, o que não é prioritário, Padre Wilson trouxe essa fala no dia do lançamento da frente, A gente precisa botar na rua uma campanha pública de priorização, O que precisa ser priorizado nesse momento, Dentro do orçamento municipal, e a frente, ela vem bem nessa ideia mesmo, de aproximação, dessa pauta com a Câmara Legislativa. Obrigado, Isabela. Então, agora a gente vai abrir a palavra para todos aqui, participantes, fazer a sua fala final, para a gente, então, fazer o encerramento do nosso encontro, esse nosso encontro virtual. Eu gostaria, só antes de passar, então, agradecer a nossa retaguarda aí, a Elis, nossa secretária, ao Vinícius, que é da imprensa, mas está fazendo TI, as horas de TI, a Michele também, e o nosso diretor de imprensa, o Romeu, que deu todo o suporte aí para a gente realizar esse encontro virtual aqui. Tá? Então, a palavra está aberta para quem quiser, mas pela ordem aqui, quem fala há mais tempo sem falar é o Padre Wilson, Mas aí o Padre Wilson, ele acaba deixando todo mundo depois
com vergonha de falar. Eu prefiro que ele fale por último, mas ele disse que isso aí é Falo uma por coisa último. hierárquico e tal. Eu não sei fico o quê. por último, não tem hierarquia. Eu Então dou tá uma... bom. Fico por último. Então tá bom. Gelson, por favor, querido. Então, nós da Caritas queremos agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento para dialogar, né? Também no sentido de que Deu uma travadinha no sinal do Gelson, né? Vinícius, acho que podia passar para o Luciano, então, fazer a palavra final, enquanto o Gelson recupera lá. Eu gostaria só de agradecer esse espaço, né? Acho que até pegando aqui o comentário do João aí na live, que ele bota aqui que ele crê que precisa, está na hora de juntar as forças de todos os projetos existentes, né? E espaços como esse, que está promovendo uma live, acho que possibilita isso, né? Nós, dos projetos, das pessoas que estamos aí à frente, buscando essa questão da construção de uma política pública de segurança alimentar, estamos fazendo esse movimento, né? Mas é aos poucos e passo a passo. Então, desde já agradeço esse espaço que possibilita esse diálogo, essa construção coletiva de uma política pública que possa atender, de fato, a realidade da população e de uma população, principalmente, mais das periferias do município. Obrigado, Luciano. O Gelson conseguiu voltar, não? Opa, gente, consegui. Me desculpa, a minha conexão está bem ruim hoje, está caindo várias vezes. Mas queria agradecer, em nome da Caritas, da Rede Caritas no Estado, essa oportunidade de estar com vocês aqui, dialogar, né? Queria também só dizer que a gente está lançando a campanha em nível nacional Tempo de Cuidar, um nome muito interessante do ponto de vista de também buscar dentro uma discussão dentro dos ambientes da igreja sobre essa questão da fome também, né? E também com essa questão da solidariedade, né? Chamar vocês também para participar desses processos, né? E nesse sentido agradecer essa oportunidade de poder estar dialogando com vocês, né? Isso que é importante, a gente criar pontes e criar estratégias também de fazer o enfrentamento da política pública, né? Nós estamos juntos com vários outros grupos também discutindo a questão da agroecologia, inclusive esse ano vamos começar a organizar o Seminário Estadual de Agroecologia, que todo ano é realizado por um coletivo de várias instituições também que trabalham esse debate da segurança alimentar, principalmente nessa questão agroecológica. Então, mais frentes que vão também se abrindo caminhos para a gente ir buscando alianças e também se fortalecendo dentro desse processo para não desanimar também com tantos desmontes, com tanta perseguição também que tá ocorrendo, né? Mas manter aquele dizerzinho nosso, esperançar no sentido de propor e buscar alternativas junto com esse povo também que tem tanto a nos ensinar. Obrigado, Gelson. Antes de passar a palavra novamente para a Isabela, fazer sua despedida, seu encerramento, e depois o Padre Wilson. Daí eu vou fazer aqui meus últimos agradecimentos, tá? Porque eu acho que vocês depois vão dar um final melhor. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, então hoje eu era o coordenador, tentei falar o mínimo possível, né? Comentei isso até com algumas pessoas, que falar uma live de fome, com o que eu vim ouvindo e lendo, né, dentro do contexto político, para quem me conhece sabe que eu gostaria aqui de fazer uma série de denúncias, de botar a boca no trombone, como se fala, né? Mas como estou na condição de diretor, de coordenador, então eu me controlei. Eu só peço licença para contar uma parábola que eu andei lendo aí esses dias, e a parábola sobre dois presidentes de um país, de um certo país, um grande país no continente americano, né? Esses dois presidentes representam
são um dos 6 presidentes que foram eleitos pelo povo, né, pelo voto direto, depois de um longo período de trevas, né, onde esse país, o povo nem sequer tinha direito a escolher seu presidente. Então, esses 2 presidentes, eles têm muito a ver com a fome, né? Muito a ver com esse nosso tema, fome e consciência. Então, por isso eu lembrei de contar essa parábola. Então, um dos presidentes, no seu discurso de posse, ele revelou, né, naquele discurso, que a grande missão do governo dele seria extinguir a fome. Seria fazer com que cada criança, cada brasileira, cada brasileiro tomasse seu café da manhã, almoçasse e jantasse todos os dias com a sua família. E ao fim do seu governo, né, do seu segundo mandato, porque ele recebeu do povo o direito de ficar mais 4 anos, ele conseguiu realizar o seu sonho. E esse país, né, que ranqueava lá no mapa da fome, ele desapareceu do mapa da fome. E aí veio esse outro presidente, né, um outro presidente, que eu só tenho uma coisa para contar, essa parábola só conta uma coisa dele a respeito da fome. Ou 2 coisas. Uma que ele, durante seu governo, falava que não existia mais fome, quando, na verdade, a sua população, dia após dia, vinha voltando para o mapa da fome. E no primeiro dia do seu governo, ele extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, como toda parábola, né, cada um faz a sua interpretação. Eu passo a palavra para a Isabela. Obrigada, Roberto. Só agradecer mais uma vez, né, o espaço, a oportunidade, né, de conversar, de aprender, né, a gente sempre está aprendendo muito nesses debates e nessas conversas que, quando a gente junta muitas pessoas, principalmente pessoas que estão na prática, né, na ponta mesmo, atuando e vivenciando, né, todos os dias essas necessidades, essas dificuldades e todos esses problemas, enfim, essas questões sociais tão relevantes, né, que precisam de uma ação imediata. Então, é isso, parabenizar mais uma vez a PUFSC pela ação direta que está promovendo, pela campanha, muito importante, e me colocar à disposição, e a Rede com a Rua também à disposição, querendo conhecer nossas ações, trabalhar com a gente, é só chegar. Obrigada. A gente espera mandar bastante alimentos para vocês. E aí, antes de passar para o Padre Wilson, né, eu deveria estar fazendo isso mais durante a live, né, pedir a doação, né, pedir para que cada afiliado, cada afiliada, na hora que estiver na sua mesa, na sua refeição farta, lembre, né, daquele que está passando fome ou que, quando recebe uma comida hoje, não sabe se vai receber amanhã. E assim a gente tem visto o Brasil afora. Então, vamos pelo menos fazer o que está próximo da gente, aqui próximo de cada um dos campi. É fundamental, então, que cada professor, cada professora faça a sua doação. Por enquanto, a gente tem uma estrutura, então, de doações físicas de alimentos não perecíveis, né, que possa, pelo menos, cada um doar uma cesta básica, e também de roupas, né, em boa situação, roupas agora para o inverno, que já está começando, né, então isso é bem importante, tá? Então, peço encarecidamente pelas doações de cada colega professor, cada colega professora, aqui em Florianópolis, em Joinville, em Araranguá, em Curitibanos, em Blumenau. E então eu passo a palavra, né, para o nosso convidado especial, Padre Wilson Groh, fazer o encerramento do nosso encontro virtual. Então, Roberto, quero agradecer a PUFSC, quero agradecer as pessoas que participaram da live, a Isabela, o Luciano e o Gelson, né? E essas dimensões que foram trazidas, eu penso que existe legislação bem concreta, como a Isabela trouxe, não? Agora, cabe a nós realmente materializar essa legislação em termos de gestão pública local, e gestão pública local em termos de priorizar como foco essa perspectiva hoje e traçar realmente uma política
pública nessa direção de todos os elementos colocados, né? E aí eu acho que isso é fundamental para articular com a questão da campanha, a campanha de alimento, porque o ato de comer, ele é um ato educativo e ele é um ato de cidadania. Se a gente não entende a fome como um ato, né, nessa perspectiva, nós podemos correr o risco de voltar a uma visão puramente assistencialista e trabalhar a questão da assistência. Assistência está ligada à dignidade, assistência está ligada à dimensão profundamente da relação com a questão da promoção humana, né? E trabalhar essa relação construindo, e aí eu acho que ampliar o discurso com a universidade, e a universidade entrar nesse jogo conosco, de poder potencializar, e se a gente olha assim na grande Florianópolis, nós temos muitas dissertações, nós temos muita tese de mestrado, de doutorado, nós temos muitas conclusões de cursos de faculdade, TCCs nas universidades. Agora, a fome também, além da fome do estômago, para matar fome, a população tem fome de conhecimento. E a fome do conhecimento, e quando ela é trabalhada, ela liberta. Aquilo que diz Paulo Freire, ninguém se liberta sozinho. A gente se liberta numa relação de diálogo, de comunhão, de processos de participação, de entendimento. Eu acho que esse é um entendimento que a gente tem que pensar, né, junto carinhosamente com a universidade, como nós poderíamos trabalhar esta direção, neste sentido, um ponto que eu levantaria. Um segundo ponto dentro dessa perspectiva da campanha é como construir aquilo que foi dito, uma solidariedade estrutural, né? E como construirmos uma rede. Eu acho que valeria a pena, nisso que falou também o Gelson e a Isabela, e que poderia ser pensado a nível do município, dos municípios, mas a nível de Estado, da gente recuperar essa dimensão com instrumentos concretos sobre o mapa da fome e o mapa da produção. E como é que a gente cruza dentro de uma perspectiva de política agrícola, de política agroecológica, de relação com as comunidades de periferias no Estado, e como que a gente articula isso com as questões de restaurante popular, de cozinhas comunitárias, de hortas por aí afora, né? E recuperar essa relação com a terra, eu acho que é fundamental. Recuperar a relação com a terra. A terra é mãe, e a terra é a mais sucateada, como diz o Papa Francisco, das sucateadas, hoje é a terra e o seu grito. E o vírus é o grito da mãe que está aí. Esse vírus que está aí é a mãe que grita e diz, olha, não é mais possível viver se vocês continuarem com esse sistema de exploração, né? E a gente poderia dizer, a terra se regenera, a humanidade não. Como é que a gente articula? E aí eu acho que é importante estilos, modelos, formas, né? O Papa Francisco com a Laudato Si, ele é um documento que valeria a pena ir para dentro das universidades, tanto o documento da Laudato Si quanto o documento Fratelli Tutti, né? E documentos que ampliam horizontes de leitura e constroem essa dimensão da fraternidade e da amizade social, né? Mais do que nunca, eu penso que nas cidades e na nossa cidade, o trabalho com consensos mínimos, né? E como envolvemos os setores da sociedade e os segmentos da sociedade na construção de consensos mínimos para pensar saídas para essa perspectiva. E, para mim, essa é a dimensão, talvez, emergencial de pensar como que essa cidade, o município, o poder local, onde a gente toca, e trabalhar esse pensar local, esse refletir local, com pensar global e uma ação global, né? Nesse processo todo. Então, acho que as falas deixaram claro que a gente tem de conclamar o direito sagrado de comer, porque só há paz quando há o direito sagrado de comer, só há paz
quando há o direito sagrado de todos termos a vacina, só há paz quando há o direito sagrado da renda emergencial, que tem de voltar a R$600, né, do ponto de vista da mínima condição de possibilitar essa situação. Então, a senhora me dizia, eu ganhei 150, eu paguei 100 pelo gás, me sobrou 50, mas ainda eu tenho de pagar luz, tenho de pagar água, e ainda eu tenho de comprar comida. Então, como é que fica diante dessa situação? Por isso, a renda emergencial, ela tem que ser uma luta profundamente arraigada dentro de todos esses processos, né? E a construção dessa rede e dessa solidariedade estrutural e da visão econômica, para mim, é fundamental, né? Então, a partir desse gesto da fome, e tem muitos gestos por aí afora, não? A gente está vendo agora as campanhas e os locais, e a importância dos trabalhos que todos foram colocados aqui nessa live, nessa noite, eles nos trazem de novo esse processo reflexivo, da gente articular consciência com pão na mesa. Consciência, pão na mesa e pão que mata a fome, pão de beleza, né? Nós precisamos reconstruir. E volto a dizer aquilo, do esperançar e também da utopia. O Eduardo Galeano diz que se a gente dá 100 passos, ou a gente trabalha 20 passos e olha para trás, a gente tem de voltar a caminhar de novo. Então, a utopia serve para caminhar. E o sonho serve para caminhar e ser caminhante. E o sonho, quando um sonho que se sonha coletivamente, esse sonho é possível. Quando é um sonho puramente só, isolado, ele é apenas uma miragem. E pensar-se e repensar-se dentro dessa pandemia, eu gostaria de dizer de que a gente tem que trazer para os caminhantes o sonho, porque o sonho alimenta. O sonho faz parte do processo. E o dia que a gente perde o sonho, nós perdemos porque a gente está vivo, porque a gente trabalha, porque a gente está aí no dia a dia. Então, a produção da nossa existência, ela passa pela relação do coletivo. E eu diria também a dimensão da felicidade. Eu vejo muito isso nos nossos projetos. Quando são felizes as crianças, quando estão em torno de uma mesa e quando comem uma comida com qualidade. Quanto nós mesmos somos felizes quando a gente pode sentar em torno de uma mesa, comer com dignidade, com qualidade, com perspectiva, com relações de diálogo, com afeto, com a dimensão mais profunda das relações, né? Então, essa evocação da live nessa noite, esse lançamento também da campanha da PUFSC, não? Quero agradecer profundamente a iniciativa da PUFSC nesse sentido e da gente poder levar para frente essa campanha nessa grande direção, né? Então, todos nós podemos dar algum. Ou a gente pode dar o tempo, que talvez hoje o tempo é tão importante de ser compartilhado, como você mesmo que está lá na Vila Aparecida, né? Nós todos que estamos aí como voluntários nesses processos, trabalhando no dia a dia, e o tempo é fundamental, a expertise que a gente tem é fundamental ser compartilhada, não? Se queremos a mudar esse mapa, né? Então, construir nessa perspectiva e nessa dimensão, e termino um pouco sempre com o meu mestre, porque é dele que eu me alimento diariamente, não? Ele sempre tinha uma expressão muito bonita, o nosso mestre, para quem é cristão, porque ele dizia, levanta-te e anda. Ele nunca disse, levanta-te e continua agarrado em mim, independente. Ele dizia, levanta-te, coragem, eu estou contigo, mas caminha e forma comunidade. Nós lemos agora, nesse período pós-pascal, Atos dos Apóstolos, é belíssimo, porque esse grupo de homens e mulheres com essa sede imensa de anunciar a esperança, saíram, morreram pela causa. E eu queria trazer 2 elementos para fechar agora. Um é de que nós não podemos concordar com mais de 400 mil mortes nesse Brasil. Não é natural. Não podemos concordar com isso em hipótese alguma. Isso também advém de toda uma problemática de desgoverno nesse país, mas quero me relacionar profundamente com as famílias enlutadas, né? E relacionar-se com as famílias enlutadas e com todas as famílias enlutadas, porque quantos e quantos e quantos anônimos nesse processo todo. Muitas vezes aparece quem tem mais visibilidade,
um pouco, e que é importante também a gente trabalhar essa relação, como hoje que vivenciamos toda a morte desse humorista, não, do Paulo, nessa dimensão, não recordo o nome dele todo, mas li um pouco de comentário. Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas nós perdemos? Então, as famílias enlutadas são famílias que a gente tem de abrir espaço, acolher, conversar, porque eles são vidas humanas, são histórias humanas, são memórias, é afeto, é família. Então, eu queria trazer essa dimensão nessa noite, muito profunda, a todos que perderam os seus, né? Creio que todos nós perdemos parentes, amigos, conhecidos nessa direção toda. Segundo, eu queria trazer também nessa direção todos aqueles e aquelas que perpassaram pelo período da ditadura, pós-ditadura, que nós chamamos que são os nossos mártires, aqueles que doaram a vida acreditando que era possível construir perspectivas dignas. E uma das pessoas que eu gostaria de trazer no final dessa live é o Betinho, o Herbert de Souza, não? Porque esse homem morreu dando a vida e falando até o último momento em relação à importância do processo da fome. Mas a todos os homens, mulheres, militantes que jogaram a sua vida por causa da justiça social e foram amassados, assassinados por aí afora, não? E aqueles que entregaram a vida até o final e que fizeram da sua vida um programa em relação à dimensão desse processo. E a todos, por último, parceiros, parceiras, por aí afora, nas nossas redes de relações, que acreditam na causa e que entram na causa. Hoje eu levei uma pessoa, e quando vem uma pessoa nós devemos abrir, escancarar, né? Era um empresário aqui de Florianópolis e passou uma manhã comigo percorrendo aí atrás de mim os projetos. Eu penso que a pegada do pé na pegada desses processos de empobrecimento é a pegada que faz com que a minha pele se transforme, a minha pele muda, a minha pele é capaz de abrir espaço e me colocar nessa relação, né? Então, a fome tem pressa, a fome tem nome, a fome é urgente. E nós precisamos realmente dar e ajudar coletivamente a dar resposta. Então, obrigado. Vamos à frente com coragem, estamos aí dispostos, acho que a gente pode, junto com vocês, Roberto, produzir outras lives futuramente, quem sabe, daqui a uns tempos, para quantificar onde é que foi o alimento, de que forma, o que isso está produzindo, como a gente pode cutucar aquilo que eu falei à universidade, para pensar um pouco essa rede de articulação. Acho que o Baldo é perfeitamente um homem aberto para essa direção, sem dúvida, para a gente começar a pensar também a longo prazo, né? Acho que pensar agora a curto prazo é fundamental, porque a comida na mesa é fundante. Agora, junto com esta comida, a gente teria que pensar os contextos e os territórios da grande Florianópolis em termos de perspectiva do que é possível na linha do controle social, na gestão pública. Eu acho que isso é fundamental. Aquilo que dizia a Isabela também, aquilo que dizia o Gelson a nível de Estado, o que é possível ser feito, aquilo que dizia o Luciano nessa perspectiva, e as tuas contribuições nesse sentido também. Então, da minha parte, muito obrigado pelo convite, uma boa noite. Volto a dizer, só a paz quando há o direito sagrado de comer. Uma boa noite.